está feliz de estar aqui nesse lugar, nessa manhã? Hoje é o primeiro domingo do último mês desse ano. Quando a gente olha para todo esse tempo do ano de 2023, a gente lembra de muitas lutas, muitos desafios, mas lembra também das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Motivos de agradecer ao Senhor por tudo que Ele é para nós, pela sua graça maravilhosa, pelo amor que é a essência de Deus, e assim poder reconhecer que se estamos aqui, é porque Deus renovou sobre nós as suas misericórdias, como o profeta Jeremias declara: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso aconteceu quando eu e você despertamos nessa manhã. Você crê nisso? E é assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, diz o profeta. Porque nós somos pecadores e seremos pecadores até o momento da promoção à glória celestial. Existem aqueles que somos nós, os pecadores remidos pelo sangue de Cristo, e os pecadores perdidos nas trevas do pecado. E os primeiros, ouvirão do Senhor naquele dia que Ele voltará: ó meu filho fiel, entra no gozo eterno do meu Pai. E os segundos ouvirão: não te conheço, afasta-te de mim, vá para a perdição eterna. Eu e você vivemos assim, nessa luta todos os dias. E a gente pode agradecer, eu quero antes na mensagem agradecer a galera linda que trabalhou esse final de semana para o Acampa Dentro. Que coisa linda. Sabe, ontem foi o encerramento do Acampa Dentro. Se você não esteve, perdeu. O encerramento era para toda a igreja, não apenas para os pais e para as crianças. Foi um momento incrível aqui de ver as crianças impactadas e os pais impactados por tudo que eles viveram no final de semana aqui. Essa igreja que serve ao Senhor com alegria, serve ao Senhor com gratidão. A gente enfrenta lutas como igreja, vamos enfrentá-las até o final dos tempos. O Senhor, Ele não prometeu vida fácil para nós. Ele prometeu a sua presença ao nosso lado sempre. Então nós vamos viver desafios, vamos enfrentar esses desafios, mas também vamos experimentar a graça do Senhor que nos fortalece a cada momento. Nessa manhã eu quero falar com você sobre o tema serviço de amor. E convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler os versículos de 9 a 12. Porque o que deve mover o meu coração e o seu coração é aquilo que moveu o coração de Deus quando me salvou e te salvou: amor. A essência de nosso Deus é amor. Essa é a razão pela qual eu e você experimentamos a salvação. Como diz o apóstolo João, relatando ali as palavras do Senhor Jesus: pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O motivo de sermos salvos é porque Deus nos ama. Deus te ama. Apesar de você ser vascaíno, tricolor, botafoguense ou flamenguista, Deus te ama. Ou outro time aí, tem algo mais? Acho que não tem mais, né, no Rio, assim. Mas esses quatro aí, mas Deus nos ama, queridos. Deus nos ama. E Ele vai nos amar sempre. O amor de Deus é incondicional. E quando o apóstolo Paulo escreve essa segunda parte da carta aos Romanos, ali desse capítulo 12, ele vai falar sobre uma vida prática que eu e você devemos viver como servos. Aqueles que entregaram as suas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que renovaram as suas mentes e puderam experimentar e comprovar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Agora então, Paulo nos dá dicas práticas. A carta aos Romanos é um tesouro para os cristãos. Porque o apóstolo Paulo, ainda que não havia conhecido e visitado a igreja em Roma, sabia que aquela igreja enfrentava lutas. A igreja estava crescendo, apesar de estar na capital do Império Romano, que perseguia os cristãos, e perseguia com perseguição de morte.
Relatos históricos dizem que o ódio dos imperadores romanos pelos cristãos era tão grande que eles eram iscas de aquecimento nos grandes shows que aconteciam no Coliseu. Quando a gente assiste aqueles filmes antigos, tipo Gladiador e tudo mais assim, né, que passa coisas de lá, e a gente vê algumas pessoas sendo devoradas por leões, por feras, aquelas pessoas eram nossos irmãos. Eram somente os cristãos que eram lançados para serem devorados vivos. O imperador mais cruel, Nero, ele tinha o prazer de queimar os cristãos vivos. E ele iluminava o jardim do seu palácio imperial todas as noites, queimando cristãos vivos. Não eram tochas que iluminavam os jardins do imperador Nero. Eram nossos irmãos em Cristo queimados vivos. Professar a fé em Cristo Jesus naquele tempo era assinar a própria sentença de morte. Era assinar a própria renúncia aos bens que tivessem. Era assinar a renúncia à família. Era renunciar a tudo pelo Senhor. A chapa era quente, não é essa moleza que a gente vive aqui, não. A chapa dos nossos irmãos naquele período era um desafio. E é para essa galera que o apóstolo Paulo escreve algumas ações práticas que um cristão, um pequeno Cristo, um seguidor de Jesus, deve ter na sua vida todo o tempo. Eu quero contar esse contexto para você entender por que o apóstolo Paulo escreve para essa galera aí. E essa palavra é para mim e para você. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, a partir do versículo 9... O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra mais aos outros do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se sempre na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. São dicas práticas que eu e você devemos viver. E o Senhor escreve isso para aquela igreja, através da vida de Paulo, e escreve aquilo para mim e para você. Nós vivemos uma molezinha aqui no Brasil. Ninguém te persegue, te ameaça de morte, porque você se declara um cristão. Ninguém toma a sua Bíblia da sua mão e a joga no fogo. Ninguém é preso por ter Bíblias na sua casa. É óbvio que riem da nossa fé nessa sociedade corrompida, acham ridícula a nossa fidelidade a Deus, a nossa santidade, a nossa santificação, nos consagrando ao Senhor para não cometermos atos que desagradam ao Senhor. Jovens se guardando virgens até o casamento, a sociedade ri disso. Infelizmente, alguns cristãos, para que não sejam alvo de riso das pessoas, cedem à pressão, transam antes do casamento, vivem numa situação que desagrada ao Senhor em desobediência, os casados vivendo infidelidade, e assim vai numa grande trajetória de queda, de destruição. Ao passo que a vida deveria ser uma vida diferente, uma vida consagrada ao Senhor. Nós temos a Bíblia disponível. Eu não sei quantas Bíblias você tem em casa. Eu tenho mais de 100, se contar todas as versões, Bíblias de estudo. Aqui no seu celular, ao invés de você ter sites pornográficos, aplicativos de promiscuidade, você pode ter um aplicativo que te dá a Bíblia em várias versões e em vários idiomas. Nós temos facilidade de ter acesso à palavra de Deus. Nós estivemos em um evento há pouco tempo e a gente assistiu a um vídeo que eu não consegui tê-lo para passar hoje, mas a festa do povo da África ali no Quênia, quando recebeu um exemplar da palavra de Deus no seu idioma. As pessoas choravam de alegria. As pessoas abraçavam aquele exemplar da palavra de Deus e se jogavam no chão, chorando de gratidão por terem recebido um exemplar da Bíblia no seu idioma, para poder lerem ali.
Eu me lembro e vivi isso quando a gente estava lá no interior do Tocantins, entregando a primeira versão do Novo Testamento traduzido para o xerente. O cacique da tribo quase que me deu um abraço de urso, daqueles assim, né, de tanta alegria por receber um exemplar da Bíblia no seu idioma. É fácil ser cristão no Brasil. A gente pode ir e vir sem nenhuma dificuldade. Você pode sair da sua casa e vir de bicicleta, de ônibus, de carro, chegar à igreja. Nós temos a liberdade, por enquanto, de evangelizar, de pregar a palavra de Deus. No dia 13 de dezembro, nós estaremos... 13? Não, 16, né? 16, no sábado. Nós estaremos com um coro da associação na praça, apresentando um musical de Natal. Para a glória de Deus, para evangelizar pessoas ali, para mostrar que o Natal não é troca de presentes, é nascimento do Salvador. Nós podemos fazer isso. Então, as dificuldades que nós enfrentamos para viver uma vida cristã autêntica, não está fora, está dentro. Não é o ambiente que nos impede de viver essa fidelidade a Deus. Somos nós mesmos, a nossa preguiça, o nosso egoísmo, a nossa omissão. A pessoa que mais impede você de viver a vida cristã é você. São as desculpas que você dá para você mesmo. As desculpas que você dá para os outros, para não orar, para não buscar intimidade com Deus, para não ler a Bíblia, para não praticar a Bíblia, para não viver a comunhão como igreja, para não viver o serviço à comunidade, para não viver o serviço uns aos outros, para não estudar a Bíblia na escola bíblica dominical, nos grupos de crescimento cristão, nos pequenos grupos. Eu trabalho muito, eu estudo muito, é muito difícil, tudo é difícil. Quem disse que ia ser fácil? Mas quando nós temos alegria no Senhor, nenhuma barreira é maior do que a nossa alegria de sentir a presença de Deus. A alegria de estudar a palavra e aprender a palavra. E buscar na palavra as respostas para as nossas dúvidas. Então, eu e você, vivendo aqui nessa nação, nós deveríamos nos sentir motivados a aproveitar a palavra de Deus, a aproveitar a intimidade com o Senhor. A gente está aí desde o início do ano tentando escrever a Bíblia, como uma das formas de celebrar os 70 anos da igreja. Eu já escrevi 72 capítulos. Mas quando eu pego lá a pasta para ver, tem um monte de capítulo ainda que ninguém se apresentou para escrever. E tem um monte de capítulo que as pessoas se apresentaram para escrever, mas não escreveram até agora. A gente queria encadernar para ter no culto da virada os volumes todos da Bíblia escrita, mas a galera não chega junto. Porque é pesado demais pegar um capítulo da Bíblia para escrever. Eu estou acostumado a digitar no celular, no computador, escrever à mão. Para quê? É como um ato de gratidão a Deus pelos 70 anos da igreja. Mas é um fardo. Porque servir a Deus é um fardo. Servir a Deus é difícil. Servir a Deus é só no tempo que sobra. Servir a Deus é só entregar as migalhas para o Senhor que me criou. E assim, a sociedade olha para a igreja do Senhor e diz: eu não quero fazer parte disso aí não tem alegria. Porque a alegria não é a gente dançar e pular. A alegria é o Espírito Santo fazer os nossos olhos brilharem. A presença do Senhor fazer os nossos olhos brilharem. A ponto de não nos sentirmos cansados em fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Sabe, eu e você precisamos servir ao Senhor. E servir ao Senhor significa você orar pelas pessoas não crentes, para que elas sejam salvas. Será que custa muito você dobrar o seu joelho em casa e orar por aquele parente não crente? Por aquele colega de trabalho não crente? Por aquele colega de faculdade, de escola que ainda não aceitou a Jesus? Será que pesa demais fazer isso? Será que pesa demais acordar um cadinho mais cedo para ler a palavra de Deus? E orar pela família, buscar intimidade com o Senhor, sofrer as dores,
de uma nação que está sendo cada vez mais corrompida pelo pecado. A nossa nação, nós temos 600 mil crianças, nesse exato momento, de 7 a 14 anos de idade, exploradas pela rede de prostituição infantil. Meninos e meninas que são levados para bordéis, para serem ali abusados sexualmente. E em muitos casos são os próprios pais que levam. Isso tinha que fazer a gente chorar, gente. Tinha que fazer a gente sofrer e dobrar o joelho para libertar essas crianças desse sofrimento. Num país que tem quase 20 milhões de dependentes químicos, que as drogas e o álcool estão destruindo as suas vidas e famílias. E a gente fica de mimimi pensando numa coisa ou outra, ou com sede de poder dentro das estruturas da igreja ou da denominação. Enquanto o povo está morrendo e indo para o inferno sem Jesus. Paulo nos desafia. E eu e você, e nessa manhã, eu quero desafiar, eu quero pedir você tenha paciência comigo hoje. Tem gente que gosta de mensagem que diz assim, cajado, né? Aí lá fora fica assim, pastor, que bênção cajado. Me deram um cajado há quase 18 anos atrás, na minha posse, está lá no gabinete. Mas eu quero com você pensar sobre o nosso papel como cristãos. Se essa igreja deixar de existir hoje no bairro de Heliópolis, se a gente vender esse prédio aqui, essa propriedade toda, isso aqui for transformado num shopping, a comunidade vai sentir falta ou não? Porque se a comunidade não sentir falta, tem um problema sério acontecendo com a gente, como seguidores do Senhor. As pessoas precisam sentir falta do povo de Deus, porque onde chega o povo de Deus, que é sal da terra e luz do mundo, há a liberdade, a libertação, a transformação de vida, a esperança. Não podemos desanimar, não podemos parar. Nós temos que avançar, irmãos, como povo de Deus. Enquanto houver uma pessoa em solo brasileiro, em qualquer uma das nações do mundo, que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, nós não podemos parar. Nós não podemos parar de anunciar. Nós não podemos parar de compartilhar a razão da nossa esperança. Nós não podemos nos sentir cansados ou encontrar desculpas para não fazer a obra do Senhor. Aí o apóstolo Paulo começa, então, nesse capítulo 2, a nos dar algumas orientações práticas. E a primeira delas é essa. O amor deve ser sincero. Eu sei que você já ouviu um monte de mensagem sobre essa frase. Dizendo que algo sincero significa algo sem cera, algo que é perfeito, algo que é verdadeiro, que é autêntico. E é verdade, é tudo isso mesmo. Mas você sabe disso, você já ouviu isso. Mas eu vou falar de novo, para que fique gravado na sua mente, que nós devemos ser sem cera nenhuma, sem máscaras. A cera era usada para cobrir em peças de madeira os seus defeitos. Se era algo para ficar redondo e tinha algumas falhas ali, passava a cera, para ficar redondinho. Mas quando vinha o sol, o que acontecia com a cera? Ficava mole, derretia e deformava. E aí o apóstolo Paulo diz que, então, esse amor ele deve ser verdadeiro. Ele começa a descrever as bases do nosso serviço cristão. O amor verdadeiro. Um amor que tem repulsa pelo mal. Um amor que se apega ao que é bom. Um amor que é fraterno. Um amor que tem fervor no espírito. Um amor que traz esperança, que traz paciência. E um amor que é baseado no relacionamento com Deus através da oração. Se a minha vida e a sua vida tiverem essas características, nós seremos impulsionados a servir ao Senhor. O amor sincero é o primeiro pilar desse serviço cristão. Amor a Deus em primeiro lugar. Jesus, quando ele estava ali, resumindo os 10 mandamentos, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus com toda a força do teu ser, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E amarás ao próximo como a si mesmo. É o amor. É assim, quando a gente recebe as pessoas para doar sangue aqui no Nada Além do Sangue, e elas se sentem amadas. A equipe técnica que veio trabalhar saiu daqui impactada. No final, a médica estava dizendo assim, a gente está impressionado com o amor com que a igreja nos recebeu e cuidou de nós aqui.
o sorriso da gente, desde o momento que a gente começou a carregar os equipamentos do hospital lá embaixo da van, trazendo aqui para cima, ajudando a montar, ligando tomada e atendendo a tudo que eles pediam. Aqueles médicos, enfermeiros e profissionais foram impactados pelo amor da igreja. Aleluia, glória a Deus, valeu. É esse amor sincero que impacta a vida das pessoas, que deve fluir através da gente em todo momento, porque o amor é divino, já que a essência de Deus é o amor. O apóstolo Paulo diz isso, lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, esse amor tão perfeito de Deus que vem sobre nós, não é? Esse amor que dá sentido a tudo que nós fazemos, a tudo que nós pensamos. O amor, ele é o cimento que une as pessoas, os irmãos em Cristo, selados pelo Espírito Santo de Deus em uma unidade baseada no amor. A palavra que o Paulo usou aqui, anipócritos, que também no seu radical tem ali a origem da palavra hipócritas, o ator que encenava uma vida que não era dele, que encenava nas peças teatrais algo de alguma personagem que não era sua própria vida. E quando terminava a exibição, ele voltava para a sua vida real. E o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você não devemos ser atores e atrizes que fingimos ser o que não somos. Mas o apóstolo Paulo nos chama para viver um amor de verdade. Não apenas uma encenação para que algumas pessoas ao nosso redor vejam, como ele é amoroso, mas lá na intimidade do lar é um leão. O apóstolo Paulo está dizendo que tem que ser um amor de verdade. Porque quem ama de verdade valoriza. Quem ama de verdade presta honra. Quem ama de verdade cuida. Quem ama de verdade protege. Quem ama de verdade respeita. Quem ama de verdade consola. Quem ama de verdade encoraja. Quem ama de verdade se importa com o outro. Quem ama de verdade é fiel. Quem ama de verdade é em todo tempo aquele pronto para ajudar, aquele pronto para acolher. Quem ama de verdade não tem preconceito. Quem ama de verdade dá atenção. É pacificador, é humilde, como o apóstolo Paulo diz, não tenha de você mesmo um conceito maior. Quem ama de verdade é generoso. Quem ama de verdade, ora. Se importa. O apóstolo Paulo está dizendo, sabe, que eu e você devemos ter um amor sincero. Será que amamos? Será que amamos de verdade? Será que não carregamos algum preconceito no nosso coração por algum irmão que desanimou da fé e ao invés de a gente chegar e abraçar e acolher e dizer, estou orando, começamos a apontar os seus defeitos e a acusar, fora da igreja você vai para o inferno, vai perder a salvação, já tem um erro teológico grande aí, mas não é a igreja que salva, é Jesus. Não é a nossa denominação que defende que a salvação está na igreja, é outra. E a igreja não salva ninguém. Ter o seu nome no hall de membros da igreja não salva ninguém. O que garante a mim a sua salvação é fé no Senhor Jesus. Dependência do Senhor Jesus. Esse mês tem sido uma dificuldade para a gente atender as 25 famílias com as cestas básicas. A gente não conseguiu até hoje atender as famílias que no dia 15 do mês passado deveriam ter buscado as suas cestas aqui. A gente tem tentado e não consegue. E algumas famílias já vieram buscar a cesta e a gente disse, a gente não tem esse mês. A gente não conseguiu ainda. Volta semana que vem. Aí a família sai pensando assim, mas o que eu vou comer hoje? O que eu vou dar para o meu filho em casa? O que eu digo em casa para as minhas crianças que não têm o leite? Eu vou dizer que a igreja não tinha para nos ajudar nesse mês. Senti vergonha, irmãos, essa semana.
quando eu cheguei na despensa ali e vi que eu não podia atender uma família. Eu sei que a gente está vivendo um tempo de crise no nosso país. Mas será que a crise é tão grande assim? Ou será que está rolando uma indiferença pelo sofrimento do outro? A Bíblia diz que o amor tem que ser sincero. Um amor verdadeiro. O amor, ele é o tema central da palavra de Deus. Desde o primeiro momento que Deus cria todas as coisas, Ele criou para que o ser humano, eu e você, coroa da sua criação, pudéssemos dominar, multiplicar e cuidar da terra. Deus preparou para Adão e Eva ali, quando a gente chegar na glória, a gente vai ter uma conversa com eles, um jardim frondoso. E todo dia, toda tarde, Deus ia lá conversar com eles. Mas a desobediência tirou todos nós daquele jardim. O pecado nos afastou de Deus. E a herança pecaminosa nos arrasta para longe do Senhor. Mas a Bíblia tem como tema central o amor de Deus por mim e por você. O amor que preparou a nossa reconciliação, que preparou a nossa salvação, preparou a nossa transformação em novas criaturas, nos libertou das pesadas correntes do pecado. Tudo por Deus nos amar. Ele provê tudo que nós precisamos. E nós precisamos avançar em amor e amor sincero a Deus. Quando você serve a igreja, você não está servindo ao pastor Davidson. Você está servindo a Deus. É a Ele. Não é a nenhum líder da igreja. É ao Senhor. Deus, Ele criou duas instituições na sociedade. A família, que é o teu maior tesouro, e a igreja. E o que Ele criou, Ele sustenta. Mas Ele sustenta dando a mim e a você o privilégio de servir apenas e tão somente por amor a Ele, não com interesse próprio, não com o desejo de poder. O desejo de poder é uma anomalia do ser humano. O ser humano, ele quer ter poder, ele quer ter destaque pessoal, ele quer dominar sobre tudo. E quando eu faço alguma coisa no reino de Deus, com a motivação errada, vai dar ruim em algum momento. Porque a motivação deve ser o amor. Nós devemos servir a Deus em amor. Paulo diz, o amor deve ser sincero. E aí ele continua em segundo lugar, dizendo que eu e você devemos ser zelosos e fervorosos. Zelosos e fervorosos. Paulo faz uma construção aqui. A palavra grega que ele usa aqui, spodei, é preguiçoso. Na verdade, Paulo está dizendo assim, não sejam preguiçosos, não sejam lentos, não hesitem em fazer aquilo que deve ser feito. Ou seja, sejam zelosos. Sejam zelosos e fervorosos. Você vai notar aí na sua Bíblia que a palavra Espírito está escrito com E minúsculo, porque aí não é o Espírito de Deus. Toda vez no Novo Testamento que você encontra a palavra Espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito de Deus. E toda vez que é o E minúsculo, é o nosso Espírito. Então Paulo está dizendo, vocês têm que estar no fogo. O coração de vocês, o Espírito de vocês tem que ser fervoroso. Vocês têm que ser zelosos, não tem que ser preguiçosos, não tem que hesitar, não tem que ser lentos e tem que estar ali com um fogo santo no coração. O coração tem que estar acelerado. Ontem eu cheguei aqui, Marcinho, estava ali suadão, molhado, né? E a Arilene também, da brincadeira que eles fizeram com as crianças lá. Mas eles estavam rindo de fratura exposta. Felizes em terem sido bênção na vida daquelas crianças aqui, com todas as brincadeiras que foram feitas. Marilene estava cansada, mas estava rindo de fratura exposta. Podia falar qualquer coisa, estava rindo ali, porque as crianças chegaram aqui para conhecer os seus pais, impactadas por tudo que elas viveram.
Como é bom, isso é viver no fervor do Senhor. Eu e você temos energia para muita coisa, para estudar, para trabalhar, para o jogo de futebol, para o videogame, para as redes sociais, para as várias séries na TV, maratona série na TV, não é? Aí, dias e dias aí vendo tudo aí, conversa com os amigos, e o que sobra para Deus? Alguns segundos no final do dia, o resto. Ao invés de entregar para Deus a primícia, entregar para Deus ali o meu melhor. Paulo está dizendo, vocês têm que ser mais zelosos, gente. Vocês estão aí passando por essa pressão aí do imperador romano, mas não desistam. Não deixem de zelar pela obra. Não deixem apagar a alegria no coração de vocês. Quem ama a Deus de maneira sincera, que se apega ao que é bom, rejeita o que é mal, é também alguém que não deixa de ser zeloso em fazer a obra do Senhor. Não tem um coração ali frio, mas um coração aquecido pelo Senhor. Querido, quanto mais intimidade eu e você temos com Deus, mais fervor vem no nosso coração para servir a Ele. Mais alegria de servir ao Senhor. Mais entendimento de que é um privilégio fazer parte da obra do Senhor. Quanto mais nós amamos ao Senhor, quanto mais nós entendemos quem Deus é e quem nós somos, mais alegria nós temos em servi-lo. Porque quando nós somos gratos a Deus, nós vivemos em fidelidade a Ele. Quando nós somos gratos a Deus, nós compartilhamos a nossa fé. Quando nós somos gratos a Deus, nós perseveramos em sermos fiéis ao Senhor. Ainda que muitas pressões possam nos empurrar para longe da vontade de Deus, a gente mantém a fidelidade ao Senhor. Quando nós amamos a Deus, nós nos sentimos privilegiados de fazer parte da obra dEle, e ela não se torna um peso. Quando nós temos essa gratidão ao Senhor, nós fazemos tudo para o Senhor com o maior esmero, na maior excelência possível, porque por melhor que seja aquilo que nós fizermos para Deus, não vai se comparar ao seu amor excelente por nós, em cada momento. Isso nos faz não nos cansar. Às vezes a gente sente um cansaço físico ali do momento, mas a gente não cansa de servir o Senhor. E sabe, o pastor Jesaías sabe disso. Ele experimentou isso esse final de semana lá na montanha. Quando eu me sinto muito cansado fisicamente, mas volto os meus olhos para Deus, as minhas forças se renovam. É quando eu reconheço que eu sou fraco, que eu sou forte, diz o apóstolo. E Deus disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando eu reconheço que eu não tenho mais forças, e me prostro diante do Senhor, eu sinto as forças sendo renovadas por Ele, para continuar. Quando eu tenho essa intimidade com Deus, eu paro de murmurar. Tu aprendeu isso? A gente murmura muito, irmão. A gente reclama muito. Tudo é difícil. Parece até que a gente é aquela hiena, o hard. Ó céus, ó vida. Ó isso, ó aquilo. Dói aqui, dói, parece até alguns, dói aqui, dói tudo. Tudo é pesado. Nós devemos ser zelosos, irmãos, e fervorosos, sabe? O fervor não é você cair babando aqui, rolar, falar umas palavras que ninguém entende. Isso não é fervor espiritual, não. Fervor espiritual é a alegria de servir ao Senhor. É ter ali uma força que se renova a cada manhã ali, de servir a Deus com alegria, de ser ali o melhor empregado do meu trabalho, ser ali o melhor professor da minha escola, o melhor aluno de onde eu estudo, para que Deus seja glorificado, para que com todas as minhas ações o Senhor seja exaltado. E quando você receber um elogio profissional, não já se dizer, sou eu, tá, mas dizer glórias a Deus por isso. E aí, assim, as pessoas ao seu redor entenderem, igual, ele é um excelente profissional, ela é uma excelente profissional, são crentes no Senhor Jesus. A ponto de que todos queiram ter os crentes no Senhor Jesus próximos, porque são boas referências, e não más referências. É necessário ser zeloso, sim, e fervoroso. Uau, eu vou acordar hoje para servir ao meu Deus. 7 dias da minha semana são para servir a Deus. Eu não faço nada fora do serviço ao reino de Deus. E eu acordo feliz da vida, né, amor?
Eu acordo já cantando louvores de manhã, porque eu já fui despertado pelo Senhor para servir a Ele nesse dia, com tudo que eu faço. Seja dirigindo, seja ministrando, seja administrando, fazendo tudo para a glória do Senhor. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória do Senhor. Quando o meu coração é fervoroso para Deus, eu tenho em mente uma coisa: tudo que eu faço, tudo que eu falo é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para comunicar o reino de Deus. É quando eu estou ali na minha casa fazendo um serviço doméstico, é quando eu estou ali no meu trabalho, é quando eu estou no lugar estudando, e até quando eu estou descansando. Tem que ser para a glória do Senhor. Nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. Isso é fervor no Espírito. É essa conexão com o Senhor em todo o tempo. Paulo diz: não sejam preguiçosos, aqui polidamente, né? Sejam zelosos, irmãos. Larga a preguiça. Não se omita mais, sabe? Dedica toda a sua vida ao Senhor. Você vai sentir alegria em viver para Ele. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz algo que é imprescindível para a minha vida e para a sua vida. Perseverantes em oração. Ele vira e diz: perseverem na oração. A oração, e a gente tem estudado sobre oração às quartas-feiras. É interessante ver, eu sou grato a Deus por todos os irmãos que vêm, mas eu sei que muitos outros poderiam vir e não vêm. Ficam em casa vendo novela, nas redes sociais, mas não vêm para os estudos sobre vida poderosa de oração. A gente tem aprendido coisas muito especiais durante esses estudos sobre uma vida de oração. Por que a gente está estudando sobre oração? Porque oração é imprescindível para a vida do crente. Se é solteiro e quer constituir uma família, dobra o seu joelho e ora para que Deus te mande a pessoa certa, para que não dê BO no seu casamento. Se já é casado, dobra o seu joelho e ore para que Deus faça de você melhor marido, melhor esposa. Está sendo tentado, dobra o seu joelho para pedir do Senhor o revestimento espiritual para você ser blindado pelas setas inflamadas de Satanás. Está triste? Dobra o seu joelho para experimentar a alegria no Senhor, que é a sua força e a minha força. Porque quando nós buscamos a Deus e clamamos: Senhor, se revela a mim, sabe o que acontece? Ele se revela. Ele se apresenta. Deus, Ele está sempre disponível para mim e para você. Nunca Deus vai dizer não para um clamor. Não estou dizendo que Ele vai dizer sim a tudo que você pede, mas Ele vai ouvir o seu clamor e vai resolver do jeito dEle, mas o jeito dEle sempre vai ser melhor que o meu e o seu, sempre. A oração é isso: Senhor, está aqui, ó, está aqui as minhas lutas, estão aqui as minhas lutas, as minhas dúvidas, as minhas angústias, as minhas preocupações, me dirige, se revela a mim, demonstra a tua vontade para mim. É dizer não às distrações que me fazem perder o foco no Senhor Jesus. Sabe qual é a estratégia do inimigo para me derrubar e derrubar você? Tirar o nosso foco de Jesus. É por isso que o autor em Hebreus diz que eu e você devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós olhamos para Jesus e não olhamos para os seres humanos falhos, não olhamos para as circunstâncias, mas olhamos para Deus, nós então nos sentimos fortalecidos a servir ao Senhor. Porque numa vida de oração nós ganhamos intimidade com Deus. E quando nós ganhamos intimidade com Deus, nós começamos a compreender o que Deus tem, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, a direção do Senhor para a nossa vida. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós somos fortalecidos para resistir às tentações. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós somos fortalecidos para vencer a preguiça e a omissão. Aí verá e dizer: não tem nada a ver comigo esse problema. A família veio aqui, não tinha a cesta básica, ema, cada um com o seu problema. O problema é do governo. O problema é das autoridades, não é meu. Você está passando fome, o problema é dele. Ah, se Deus dissesse isso de mim e de você. Ah, aquele pecador ali está indo para o inferno. Eu sou santo. Está nem aí.
Se Deus fosse indiferente conosco, como muitas vezes nós somos com as pessoas ao nosso redor, nós estaríamos perdidos. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ora, porque quando você ora, você compreende o propósito de Deus para a sua vida. Quando nós oramos, nós somos consolados e o Espírito Santo enxuga a nossa lágrima. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós somos edificados. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós experimentamos a paz que excede todo o entendimento. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós recebemos discernimento espiritual para entender as armadilhas de Satanás. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós somos moldados pelo oleiro perfeito que é o nosso bondoso Deus. Eu e você, todos nós, precisamos melhorar no nosso serviço a Deus. O ano está acabando. Daqui a pouquinho a gente vai estar aqui no culto da virada, que esse ano vai ser num domingo. Então, o nosso culto do dia 31, à noite, ao invés de começar às 6 horas, vai começar às 10, para a gente estar aqui para o culto da virada. Já está chegando um ano novo, irmãos. Será que o ano novo vai ser igual a esse ano? Pode ser diferente. Isso depende de cada um de nós, em cada momento. Nessa manhã, eu quero desafiar você a um serviço de amor a Deus. A aceitar os desafios que o Senhor tem para a sua vida no ano de 2024. Se você orar por pelo menos uma pessoa não crente, dobrar o seu joelho, chorar por essa pessoa, testemunhar para ela, evangelizá-la, eu creio que ao final do ano que vem essa pessoa estará rendida aos pés de Jesus. Mas é orar mesmo. Paulo diz ali, perseverantes na oração. É igual aquela viúva que ficava incomodando o juiz ali, ó. É todo dia, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Ah, pastor, mas Deus não é surdo, eu já pedi uma vez e tá bom. Não, filho. Deus quer ver como você luta as suas batalhas. Nós aprendemos como lutamos as nossas batalhas, né, pastor Jesaías? E todos os homens dessa igreja vão aprender através dos legendários, através desse ministério de homens, de 11 a 14 de abril, hein, eles? Os homens aí, Vladimir, Arthur, ó, os 3 aí, geral. Se é homem, vai ter que ir para a mata, vai aguentar lá, vai aprender, lá na montanha, ouvir a voz do Senhor ali. Tem uns fraquinhos aí que vão ficar na desculpa, sabe por quê? É sempre assim, é bom se esconder atrás de uma bengala. E tem muita gente se escondendo atrás de bengalas por aí. Aí eu não faço tal, eu não sirvo mais na igreja porque o pastor não vem de terno e gravata. Eu não sirvo mais na igreja porque eu não gosto daquela palavra lá. Aí eu não vou mais na igreja porque só canta um hino do cantor. Vai ter um monte de desculpa. Mas e Deus nessa história? Como é que fica? Como é que fica o serviço ao Senhor? Deus nessa manhã está nos desafiando, sabe, irmãos? A sermos aqueles que servimos a Ele porque o amamos. O amamos de verdade. Somos gratos por tudo que Ele é. Sabe, talvez muitos de vocês aqui não tiveram a experiência de vida que eu tive, de viver 26 anos da minha vida no mundo, e ter um encontro com Jesus aos 26 anos, isso vai completar 32 anos que isso aconteceu. É isso mesmo, vou fazer 58, apesar do corpinho de 57. Mas mudou a minha vida. O meu encontro com Jesus mudou a minha vida. Eu entendi como vale mesmo a pena viver. Não do jeito que o mundo fala, mas do jeito que a Bíblia fala. Não do jeito que eu penso, mas do jeito que o Espírito Santo me guia. Não com uma motivação para conquistar alguma coisa material que vai perecer, mas sim porque eu já recebi um presente espiritual que ninguém pode tirar de mim, que é a certeza da vida eterna, é a mansão celestial reservada, é a alegria no Senhor Jesus, é uma vida transformada em nova criatura, é um poder que não vem de mim mesmo, é uma força que não vem de mim.
Eu durmo pouco mesmo, mas aí até minha esposa médica diz que tem que dormir mais, eu não consigo. Eu não consigo. Porque a minha cabeça está todo o tempo pensando assim, como é que eu posso fazer para alcançar mais uma pessoa com o Evangelho da Graça de Deus? Como é que eu posso fazer mais um treinamento, irmãos? Mais uma motivação, mais uma organização, mais um líder treinado. Porque enquanto o Senhor não voltar, e até que Ele volte, e enquanto tiver uma pessoa sem Jesus, eu e você não podemos parar. Não podemos perder tempo com mimimis e coisinhas internas, com sede de poder ou destaque pessoal. Nós não fazemos nada para nós mesmos, nós fazemos tudo para o Senhor Jesus. Isso é o amor sincero que o apóstolo Paulo fala. Isso é ser zeloso. Isso é estar perseverando. Quanto mais tempo de oração, mais fervor você terá. Deus, Ele nos chama para uma vida de zelo no serviço a Ele. Faça tudo com a excelência. Faça tudo com dedicação. Faça tudo com alegria. Faça tudo com... Ontem eu fiquei emocionado vendo as crianças aqui. Quando as crianças chegaram, elas chegaram com os olhos vendados. E os pais estavam aqui perfilados. E as crianças vinham tocando nos braços, nas mãos do pai ou da mãe, para reconhecer quem era seu pai e sua mãe. E como elas identificaram seus pais e mães, pelo toque. E foi lindo ver a criança reconhecendo a mãe ou o pai, e é ele, é ela, e agrudava nas pernas do pai ou da mãe ali, sentindo o cheiro, ou o toque da pele. Elas não estavam vendo nada. Tinha uns espertinhos que faziam assim, né, com a venda, né, entravam assim, né, mas não conseguiam enxergar nada. Mas aqueles que foram com seu coração tocando nas pessoas, reconheceram pai ou mãe, e se agarraram a eles ali, num abraço gostoso. Tinha um dia e pouquinho só que não viam seus pais, mas tinha saudade. Sabe, irmãos, o nosso desejo de encontrar o nosso pai deve ser tão grande, que a gente procura ali no secreto da nossa casa, aquele momento de oração para ter um encontro com Deus e sentir a presença do Senhor. Você não pode sentir a presença do Senhor só quando a gente está aqui nesse ambiente. Isso tem que acontecer lá na sua casa. Isso tem que acontecer no seu lugar de trabalho. Você é aquele que Deus disse, é sal da terra e luz do mundo. Se você for zeloso com o coração fervoroso, as pessoas vão perceber que há em você um perfume diferente. É o perfume de Jesus. Mas para isso é necessário uma rendição a Ele, dizendo, Senhor, tudo que eu sou e que eu tenho, eu quero colocar aos Teus pés. Tudo que sou e que eu tenho, eu quero render a Ti. Para viver momentos bons, não do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. Deus está nos chamando para uma vida de serviço, de amor. Eu sirvo porque amo. Amo a Deus e amo o meu próximo. Eu sirvo porque eu quero levar esse amor a toda criatura. Como a Carla disse, eu faço parte de uma organização que no ano que vem tem o objetivo de alcançar 25 milhões de pessoas no mundo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Traduzindo para os idiomas que ainda não estão, imprimindo e entregando como um presente de graça. Sabe por que a gente faz isso? Não é para ninguém aparecer, mas é para que Deus seja exaltado, Deus seja glorificado, Deus seja em todo tempo engrandecido e seja entronizado como Senhor e Rei. Feche os seus olhos. Eu quero desafiar você. O ano está acabando, um novo ano está chegando, e eu quero desafiar você a assumir com Deus um compromisso de que em 2024 vai ser diferente. Você vai encontrar mais tempo para Deus.
Você vai encontrar mais tempo para ler a Bíblia. Você vai encontrar mais tempo para praticar a Bíblia. Você vai encontrar mais tempo para orar. Você vai encontrar mais tempo para viver para Deus. Ah, pastor, eu já faço tudo isso que o senhor falou. Glória a Deus por isso. Será que pode mais um cadinho? Você está satisfeito com o teu relacionamento com Deus? Você está satisfeito com o teu serviço ao Senhor? Ou você acha que pode melhorar mais? Paulo estava dizendo, sejam zelosos, sejam fervorosos. Se você nessa manhã entende que pode ser mais zeloso e fervoroso, você quer assumir um compromisso com Deus agora, de ter uma vida diferente nesse ano que se aproxima, de um serviço de amor a Deus e de amor a essa comunidade que carece da graça de Deus. Fique em pé onde você está. Eu já estou em pé, assumindo com Deus isso. Eu quero mais, Senhor. Eu quero doar mais de mim para Ti, Senhor. Eu quero consagrar mais, Senhor, a minha vida, até que o Senhor venha, até que a última alma seja alcançada com o Teu Evangelho. Eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. A nossa nação está afundando nas trevas do pecado, irmãos. Famílias estão sendo destruídas. Pessoas estão sendo iludidas pelo mal. Estão sendo arrastadas para longe de Deus. Crianças têm a sua infância roubadas. E são jogadas num ambiente de violência, de dor, de sofrimento. Lares sendo destruídos pela mentira, pela infidelidade. Pessoas escravizadas pela pornografia, pela promiscuidade. Nós não podemos ficar indiferentes a tudo isso. Como igreja do Senhor, devemos ser aqueles que anunciamos o ano aceitável do Senhor. Assuma um compromisso com Deus de orar mais. Aumenta o seu tempo de oração. Aumenta o seu tempo de intimidade com Deus. E viva para a glória do Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, nós estamos aqui como filhos amados do Senhor. E nós estamos nessa hora, muitos de nós em pé, Senhor, dizendo a Ti, nós queremos fazer mais por Ti. Nós queremos doar mais a nossa vida ao Senhor, colocar aos Teus pés os dons que recebemos de Ti, ter mais tempo de intimidade contigo, receber de Ti autoridade de vida para libertar cativos, para trazer à Tua luz aqueles que estão nas trevas. Ó Deus, o Senhor sabe o que cada um agora coloca diante de Ti. Nos ajude, Senhor, para que esse ano que vai começar daqui a alguns dias seja diferente. Mas que Deus, não precisamos esperar o ano novo começar. Pode ser a partir de hoje, de agora, uma nova vida contigo, uma vida de consagração a Ti, uma vida de serviço a Ti, um serviço de amor a Ti, com toda a força do nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e o nosso coração. Nós queremos Te servir mais. Senhor, faça cair por terra todas as barreiras que nos impedem de Te servir mais. Senhor, se há frustrações, ó Deus, derrama o refrigério, o consolo. Todos nós enfrentamos lutas, sim, mas elas não podem ser a desculpa para não fazer a Tua obra. Todos nós enfrentamos dificuldades, mas reconhecemos nesta manhã que podemos fazer mais para Ti. Ajuda-nos, Senhor. Recebe a nossa oferta, porque todos nós que estamos em pé estamos ofertando a Ti as nossas vidas, ofertando a Ti o nosso tempo, ofertando tudo o que somos e temos. Usa-nos com o Teu poder e com a Tua graça. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Senhor,
as vezes que fomos negligentes e não fomos zelosos. Perdoa as vezes que fizemos coisas com a motivação errada de querer destaque pessoal, poder, influência. Só o Senhor deve aparecer. Só o Senhor. Ajuda-nos a ter um tempo novo como igreja do Senhor neste lugar. Renova, Deus, as nossas forças e alegria em Ti. Dá-nos o entendimento da Tua vontade para nós. Dá-nos a condição, a força suficiente, necessária para renunciarmos àquilo que não Te agrada, a fim de vivermos uma vida de um amor sincero a Ti. Fica conosco, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, soberano, generoso, invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Dá um abraço aí no seu irmão e se assenta. Nós temos nossa assembleia agora, não é? Temos alguns assuntos, movimentação.